praise the Lord. Sometimes gently sing. Our hearts in one accord. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o livro de Jó. O pastor da igreja, ele abriu o livro de Jó hoje, não é? Vamos para o livro de Jó, no capítulo de número 42. Número 42 e o verso de número 10. Nós vamos estudar um pouquinho essa noite sobre algumas lições sobre esse livro de Jó. Jó 42, verso 10, quem achou diga, eu achei. Diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Digam após mim, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que possuía. Os irmãos podem assentar-se. Meus queridos amigos, queridos irmãos, eu quero caminhar com vocês essa noite sobre essa grande história, esse grande livro de Jó, que está dividido em apenas 42 capítulos. Nós temos aqui a história de um crente, de um homem de Deus, que apesar de que a sua história está no centro da Bíblia, quando se abre, mas todo mundo sabe que a história de Jó ela é muito próxima à história do contexto de Moisés. Apesar de que a história de Jó está no centro, a quem ache, né, que olhando assim parece, mas essa história, Jó era contemporâneo de Moisés, e a sua história está inserida lá no contexto de um grande homem de Deus também, chamado Moisés. Nós temos aqui, amados, um livro que é muito questionável por algumas pessoas que não entendem a soberania de Deus e o agir de Deus. Quando se estuda o livro de Jó, com o olho carnal, o olho humano, muitas coisas irão passar desapercebidas dentro desse contexto tão extraordinário que revela para nós um relacionamento entre Jó e Deus e Jó. Quando se estuda o livro de Jó na ótica espiritual, quando se estuda o mesmo na ótica de Deus, analisando a soberania de Deus, analisando o agir de Deus, analisando o querer de Deus, analisando as formas com as quais Deus trabalha na vida de um homem, nós vamos perceber plenamente o agir de Deus nesse livro. E quando eu estava pensando em falar outra coisa, aí o pastor pegou o livro de Jó e leu, o meu coração veio sobre algumas lições que permeiam o livro de Jó, que na verdade são lições que nós precisamos entendê-las esta noite. Primeiro, nós estamos lidando não com uma história irreal, não com um conto de fadas, e muito menos com algo que fora criado por um homem diante de sua filosofia. Essa história real, essa história é tão real que ela passou-se há muitos anos atrás, mas quando nós a estudamos hoje, nós percebemos que o agir de Deus é o mesmo, a mão de Deus é a mesma, o desejo de Deus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo, a força de Deus, era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Então, uma outra observação é que essa história é tão real que nós temos aqui Jó,
nós temos a esposa de Jó, nós temos os filhos de Jó, nós temos o gado que Jó tinha, a terra que Jó tinha. Então alguém disse para mim, não, a história de Jó é apenas algo trazido de uma irrealidade para o contexto real. Não, nós estamos lidando com um homem de carne e osso, que tinha esposa, que tinha filhos, que era rico, que era dono de terras, que tinha camelos, que tinha ovelhas, mas acima de tudo, ele tinha um relacionamento com Deus. Acima de tudo, ele demonstrava um caráter polido, um caráter peneirado, um caráter diante de Deus, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele. O próprio Deus disse para Satanás, ele é fiel, ele é temente, ele se desvia do mal. Então nós não temos aqui uma criação humana, e essa lição talvez seja próxima a mim e a você, e eu gostaria de trazer uma palavra profética agora, que nós terminaremos como Jó terminou, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, se você quiser anotar, faça, pois ainda estamos dentro do critério de escola essa semana toda. A primeira lição que eu gostaria de exaurir, colocar sobre os 42 capítulos desse livro que formam um contexto de Jó. Escute isso é muito forte, hein? A primeira lição é que Deus não foi o autor do sofrimento de Jó. Diga comigo, Deus não foi o autor do sofrimento de Jó, mas permitiu. Quando se estuda o capítulo 1, escute, e o capítulo 2, nós vamos perceber que o autor do sofrimento, quem gerou o sofrimento, foi Satanás, foi o inimigo. Mas para que ele assim o fizesse, a Bíblia diz que ele pede permissão para Deus. Então Deus não é o autor pleno, convicto, estabelecendo esse critério, não. Mas Deus permitiu o sofrimento. Agora você pergunta para mim, mas por que Deus permitiu? Porque Deus sabia com quem estava lidando. Aleluia! Porque Deus permitiu que Jó atravessasse todo aquele contexto. Porque Deus sabia com quem estava lidando, a fidelidade de Jó, o caráter de Jó. Oh, meus irmãos, vocês não entenderam o que eu estou dizendo ainda. Deus sabia que poderia contar com Jó. Deus sabia que Jó não ia sair do caminho. Deus sabia que Jó iria permanecer. Então Deus sabe de todas as coisas. Por que ele permite que esse homem perca filhos, gado, saúde, a ponto dele ficar no lixo da cidade, abandonado por todo mundo? Deus sabe. Então olhe para mim, não diga assim, pastor, essa provação, eu não aguento. Aguenta, Deus sabe por que permitiu. Ai, pastor, eu não suporto essa cruz, eu não aguento. Aguenta, porque o peso da cruz é compatível com a força que você tem. Se Deus permitiu, é porque Ele sabe de todas as coisas. Deus não vai dar além. Nós precisamos entender que Deus não dá além das nossas forças. Deus dá o peso conforme a força que temos. Deus dá a cruz conforme a força que temos. Deus permite conforme o contexto que estamos vivendo. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 é esclarecedor. Deus dizia, vai. Quando ele pediu para a primeira prova, porque, veja bem, eu não posso ir muito longe, senão a gente está bem longe de lá de Nagoya, mas presta bem atenção. Quando Jó, Satanás, ele pede para provar, ele sempre tenta colocar uma dúvida.
ele sempre coloca o si. Agora tu não deu glória, né? Ele sempre coloca o si como, toca no gado, deixa eu destruir, se ele não vai te negar. Ele sempre coloca em dúvida o nosso relacionamento. Porque o inimigo, ele não acredita que mortais possam adorar um Deus santo. O inimigo não acredita que mortais possam ter um relacionamento, mas Deus acredita em nós. Então eu vou falar, sempre tem alguém colocando em xeque, em dúvida, mas será? Então na primeira prova ele faz isso, na segunda prova, capítulo 2, ele torna a fazê-lo. Por quê? Porque ele não acredita, mas Deus acredita. Ele acha que a gente não vai dar conta, mas Deus está dizendo que você vai dar conta. Se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Satanás sempre está colocando em xeque o nosso relacionamento, mas Deus sabe de todas as coisas. Então pegue na mão do teu irmão e diga para ele: Deus sabe e Ele conta contigo nesse grande projeto. Deus conta contigo. Talvez o inimigo não acredite que você é fiel, talvez o inimigo não acredite que você é temente a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, escute, o inimigo, ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. É um atributo inerente apenas a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira prova, ele diz assim, o versículo, capítulo 1, e o verso 10 diz assim, acaso não o tens protegido? Uma outra tradução, cercado, de todos os lados, e a sua casa, e tudo que tem, a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Que coisa linda, ele sabe que tudo aquilo que Jó tem um que gera, um que patrocina. Não, se tu não der glória a Deus, aí não vai valer. O inimigo sabe que tudo que Jó tem um patrocinador. Ele está dizendo para Deus: tu tens guardado, tens protegido, tens multiplicado. Então alguém pergunta: ei, qual é a fonte da nossa vitória? Diga para ele: é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Amém. Aleluia. Então escute, para mim não ir muito. O verso 11 diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente no original do hebraico, revela para nós a certeza plena de que o inimigo iria, e pensou assim: bom, acabou Jó. Escute uma coisa, o inimigo nunca pensou que o capítulo 2 de Jó seria uma realidade. Ele sempre imaginou que a história de Jó terminaria no capítulo 1. Aleluia! Quando o inimigo destoca, fere, tira, o inimigo tem certeza que agora acabou Jó. Ele nunca esperava uma reação de Jó. Ele esperava que Jó ia fazer o quê? Acabou! É assim para te servir? Só que o inimigo não conhecia a intimidade, o contexto, o relacionamento, a koinonia. E a Bíblia diz que certo dia, aí vem o 15 dizendo que os servos mataram a fio da espada, e depois vem o fogo de Deus caiu do céu, e depois, estando ele falando, veio um outro. O verso 18 diz: estando ele ainda, o outro já chega para contar um outro processo. E quando de repente sobreveio um grande vento, só que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançando em terra e adorou.
Pegue na mão do teu irmão, diga para ele profeticamente. Não diga porque eu estou pedindo, diga profeticamente. O inimigo pensa que o capítulo 2 não vai acontecer. Diga para o teu inimigo que o capítulo 2 é uma realidade. Ei, você não entendeu? A nossa história vai continuar. Ele não imaginava. Aleluia. Aleluia. Olha a reação de Jó. Aí o inimigo não estava pronto para o capítulo 2. Ele não estava pronto. Ele pensava que iria acabar Jó no capítulo 1. Mas como Jó é um crente aprovado, crente de Deus, olha o verso 21 do capítulo 1. Disse Jó: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu. Interessante que ele nem fala que é capeta, ele nem fala que é diabo, nem as diabas. Olha o que ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Bendito seja. Dá para você dar glória a Deus por esse momento difícil? Dá para você glorificar a Deus por essa prova que tu estás passando? Dá para você bendizer o nome do Senhor? Porque se você ficar parado, alguém vai falar: não haverá o capítulo 2, mas haverá. E quando Jó comporta-se, com essa atitude, aí surge o capítulo 2. E ele vem de novo. Lá vem tu. O que você quer? Eu quero falar o seguinte. Sabe por que ele te adorou no capítulo 1? Porque ele tem saúde. Ele tem um bom pulmão. Ele tem um bom rins. Ele tem tudo. Então toca na vida, na carne, para você ver. Aí Deus diz: vai, mas poupa-lhe a vida. Sempre Deus vai colocar um limite. Nossa. Por que você não deu glória a Deus agora? Fala para o teu irmão: Deus sempre vai colocar um limite. Tem um limite. Do Espírito de Deus está falando. Sempre haverá um limite. Sempre haverá. Vai até aqui. Aí vocês sabem o que acontece. Jó fica doente, hálito podre, Jó fica com feridas, Jó fica descascando, muitos dizem com lepra, a ferida toma conta do seu corpo, Jó está anêmico, sem força, sem vida, e sabe aonde Jó vai ficar? Ele vai para o lixo da cidade, mas mesmo assim Jó continua adorando, Jó continua adorando, Jó continua adorando, Jó continua adorando. Se Deus está permitindo essa prova na sua vida, é porque Ele sabe que você sairá aprovado. Se Deus está permitindo, é porque Ele sabe de todas as coisas. Se Deus está permitindo, é porque Ele sabe. Então, o autor não é Deus, mas Ele permite. Ele permite. Ele permite que um servo, só se você tentar rasgar a Bíblia, falar outra coisa, ou você não vir no original, porque aí vai ficar difícil, não é? Mas Deus permite que Jó sofra. Então, a primeira lição estabelecida do capítulo é que há um esclarecimento pleno no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus não é o autor, mas Ele permitiu. Por que Ele permitiu? Para Jó crescer. Porque ele já era crente, mas ele cresceu muito mais. Amém? Veja a prova como escola. Veja a prova como promoção. Ai, estou sendo provado. Meu Deus. Ai, Deus não gosta de mim. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa história. Ai, meu Deus, porque eu vou falar, eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Tem crente que quando está bem, as coisas fluindo, ele adora, ele sapateia, ele mostra os dentes, ele vem para a igreja, ele não falta culto.
É só apertar ali. Mas que Deus não me ama mais. Eu oro e Deus não responde. Quer dizer que a tua fidelidade, ela só se baseia no critério de que Deus está te abençoando? E Deus não nos abençoando? Hein? E Deus deixando o tempo dele materializar-se em nós? Como é que você reage? Porque tem crente que quando tudo está bem, ele... Mas começa a provação, ele foge. Aí começa a colocar a culpa em A, culpa em B. Ei, o Espírito Santo nos trouxe essa noite para dizer para você que prova é promoção. Você vai sair muito melhor. Você vai sair daí muito mais avivado, aprovado, renovado, fortalecido. Você vai sair dessa prova diferente daquela pessoa quando você entrou. Você vai sair forte. Vai recebendo essa palavra aí. Você vai sair forte, abençoado, convicto de que Deus é contigo em todas as situações da vida. Você vai sair abençoado e diferente. Aleluia! Uma outra coisa para mim, para a segunda lição, na hora da prova, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Se você perguntar por quê, não é bom, mas pergunte para quê. E é interessante que todo mundo abandonou Jó, mas ele agarrou-se com Deus. Sabe qual era a maior riqueza de Jó? Não eram os camelos, as ovelhas, a fazenda, o nome. Mas era a maior riqueza de Jó. O recalash. O maior patrimônio de Jó era o seu relacionamento com Deus. O teu maior patrimônio é o teu relacionamento com Deus. A nossa maior riqueza é o nosso relacionamento com Deus. As coisas demais serão acrescentadas. Deu para entender que a primeira lição, sim ou não? E é esclarecedor. Deus permitiu, disse, vai, mas poupa-lhe. Agora, a segunda lição desse livro, escute, ela é muito interessante porque ela é meio desafiadora no critério humano. Escute, anote aí se você está fazendo. A segunda lição é que Jó rejeita que todo sofrimento é resultado de pecado. Escute bem. Eu estou falando de Jó. Tem gente que está sofrendo aí porque o camarada é ruim mesmo. Pecador, vive na iniquidade, está só apanhando de Deus aí. Eu estou falando do caso do crente fiel. Ok? Não vá falar, o pastor disse, mesmo eu em pecado. Não estou falando nada. Eu estou falando que Jó, ele rejeita, porque ele recebe 4 elogios de Deus, fiel, temente a Deus, devia ser... Então Jó era, e ele já provou no 1 e no 2. Só que para Deus, Jó prova, e provou, Deus já sabia. Mas quando eu digo provar, é num critério humano. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, mas Deus sabe. Mas o que eu gosto é que nessa segunda lição, Jó rejeita que todo o sofrimento que ele está passando é resultado de pecado. Porque olha o que ele diz, mas se tu não der glória a Deus nisso aí, não vai valer nada. Olha o que Jó, ele diz assim, preste bem atenção. Jó capítulo 31. Deixa eu pegar aqui.
Jó 31:6. Prepare-se para dar um glória a Deus. Olha o que Jó diz, capítulo 31, versículo 6, Jó diz assim, ó: pese-me Deus em balanças fiéis, e ele reconhecerá a minha integridade. Aleluia! Ô glória! Dá para dar glória a Deus essa noite? Jó rejeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó no capítulo 9, Jó no capítulo 8, melhor dizendo, você vai ver que quando, deixa eu falar uma coisa, os amigos chamados Bildade, Zofá, Eliabe, né? Vieram de muito longe, amigos. Vamos saber se é amigo ou não, né? Amigos! E eles vieram condoer-se, ou seja, é uma tradição judaica, né? Quando uma intempérie se avoluma no contexto de alguém, sempre amigos aparecem. Esse é um texto muito judaico. E interessante que todo aquele diálogo entre Jó e os amigos deram-se no lixo. Porque Jó estava tão podre, apodrecido, cheio de ferida, todo aberto, um trem esquisito, um hálito insuportável. É que o único local que não colocavam Jó para fora era o lixo. Porque as pessoas diziam, ele já está morto. Né? Aí os amigos vieram, se uniram, ficaram 7 dias em silêncio. Foi aí que eles ajudaram Jó. Quando eles não falaram nada. Deu para entender ou não? Se você não sabe o que falar, meu irmão, pelo menos fica lá do lado. Mas não tenta entrar na coisa não, porque é só ele e Deus o negócio. Você sabe quando realmente os amigos de Jó ajudaram Jó, consolaram-no? Quando não falaram nada. Que isso é muito nosso, é o nosso sofrimento. Vamos analisar, isso é pecado. Não é nosso isso? Às vezes é, mas no caso de Jó não. O que diz o capítulo 1? Deus disse, vai e tu vais ver que ele vai permanecer fiel a mim. Sabe qual foi o único processo que Jó foi provado? Por causa da sua fidelidade. E Deus acreditava tanto em Jó que ele manteria a mesma, que permitiu. Nem todo sofrimento é resultado disso. No caso de Jó, não. Mas pessoas que não sabem do contexto, pessoas que não conhecem o contexto, vestem-se de juízes e começam a julgar, a apontar, a falar. Calma, meu irmão. E sabe por que eles ficaram 7 dias sem falar nada? Porque 7 dias é o período do luto dos judeus. Então, quando alguém é enterrado, sabe, agora você vai entender por que Jesus chegou depois de 4, não depois de 7. Porque ainda estava no processo do luto. O luto judaico durava 7 dias. Se Jesus chega no 8º, iria contra a cultura. Aí Jesus não vai no 1º, no 2º, mas no 4º ele foi e ressuscitou Lázaro. Então eles ficam 7 dias e 7 noites sem falar nada. Por quê? Porque para os amigos de Jó, Jó já estava morto. Mas eu gosto de, olha, se tu não der glória. Mas eu gosto dessa frase porque Jó em silêncio, ele fala muito também. E os amigos em silêncio, o Zofá não fala nada porque ele já morreu. O Bildade não fala nada. É bom as pessoas acharem que nós acabamos. Não, melhora isso aí. É bom as pessoas acharem que não tem mais jeito. É bom as pessoas irem comprar esse caixão, conversarem com o coveiro e programarem. E deixa, na hora certa Deus vai nos levantar. Na hora certa Deus vai nos erguer. Nós temos que entender isso. Você acha que Deus permitiu tudo isso para agora Jó ser enterrado? Então, os amigos, eles estão, e quando eles começam a abrir a boca depois do 7º dia, aí vem o Eliabe e diz, ó, você está em pecado, hein?
Versículo 4 do capítulo 8 diz: quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou no poder do teu pecado. No versículo 9, aí vem o versículo 9, vem Zofar no versículo 11, a Jó responde: vem Bildade, vem. Quer dizer, há um combate. Os amigos, até que alguém diz: confessa, Jó. Aí Jó diz: confessar o quê? Pesa-me Deus em balanças fiéis e ele me achará íntegro. Aleluia, levante a mão que eu vou profetizar. Deus vai glorificar o nome dele na nossa vida. Deus vai glorificar o nome dele no nosso ministério. Pode ficar sossegado porque Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar, irmão. Não, Deus vai trabalhar. Então, e é interessante que quando no capítulo 18, o Bildade, um amigo próximo de Jó, pressiona tanto Jó, ele pressiona tanto, diz assim: olha, os teus passos são fracos, os teus pés são vacilantes, olha, a armadilha te apanhou, ou os assombros dos espinhos. Então ele começa a usar termos assustadores. Aí Jó vai responder no capítulo 19: se tu não der glória. No capítulo 19, versículo 25, depois de tanta pressão de Bildade, Jó diz assim: eu sei. Você não entendeu, né? Eu sei. Ninguém me contou, eu sei. Mas o que você sabe, seu apodrecido? Você está pior do que um defunto. O que é que você sabe? De Jó diz: eu sei. Eu sei. Eu sei. Oh, Deus vai guardar o nosso coração para a gente não ficar ouvindo essas palavras. Coloque a mão no seu coração. Essas flechas demoníacas para tentar acabar com o teu coração, com o teu relacionamento com Deus, não vão atingir o seu coração. Você sabe, eu sei. Você sabe, eu sei. Você sabe, eu sei. Você sabe, eu sei. Enquanto não der glória a Deus, a gente não vai parar de... Você sabe, eu sei. Você sabe, eu sei. Porque nós sabemos. Levante a mão direita e receba algo do céu sobre a tua vida agora, vai. Recebe algo do céu sobre a tua vida. Agora coloca a mão direita no ombro do teu irmão e diga para ele: você sabe, eu sei também. Você sabe, eu sei que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Por que Jó usa a expressão Redentor vive? Porque os amigos já foram para enterrá-lo. Os amigos queriam sepultá-lo. Aí Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus, ele vai recompensar cada lágrima. Deus vai recompensar cada esforço. Deus vai recompensar cada tribulação. Muita gente te olha e diz: e aí, confessa? No caso de Jó, ele rejeita. E esse critério não foi só rejeitado por Jó. O próprio Deus rejeitou isso. Vamos ver? João 9. Abra a sua Bíblia. João 9. Olha como as pessoas... Olha como o espírito de Zofá, de Bildade, de Eliabe aparecem lá no Novo Testamento. Olha como eles aparecem lá no Novo Testamento. Capítulo 9. O espírito dos amigos de Jó aparecem aqui, ó. Capítulo 9, versículo 1 diz: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos, o mesmo espírito de Zofá, não é? De Eliabe. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Não foi fraco demais. Aí ele diz: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ah, vai doer. Por que Jesus fala que nós temos que fazer enquanto é dia? Porque os discípulos não fizeram, eles questionaram. Eles tinham que ir lá com o cego e ministrar algo de Deus. Mas em vez de ministrar, eles querem saber o resultado da cegueira, do pecado. Não, acaba com isso. A igreja se manifestou para fazer a vontade de Deus. Não envolver-se nas picuinhas, no nhenhenhê, nos tititi da vida. Acaba com isso. Os discípulos viram cego, eles nem ficaram com pena do cego. Eles nem disseram, olha, eles disseram assim: Senhor, quem é o culpado dessa situação? Eles querem achar culpado. Eles querem achar quem errou. E quem pecou. Aí Jesus disse: não é ele nasceu assim. É para que vocês preguem o evangelho e Deus seja glorificado na vida dele. Jesus disse: então devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então para de ficar na picuinha e faça a obra de Deus. Pare de julgar e faça a obra de Deus. Amém. Meu Deus. E olha que eu ia falar calmo hoje. Então, esse espírito, eita, tá doendo hoje, não tá? O espírito de Eliabe, de Zofá, de Eliú, eles permanecem, eles permeiam na Bíblia. Então, o próprio Jesus rejeitou a ideia, dizendo: tá assim, não, ele tá assim, é porque o evangelho vai atingir ele. Aí o versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu. É meio esquisito. Ai, que coisa nojenta. Cuspiu. Fez lodo. Alguém disse: mas por que ele fez? Aí eu num momento de inspiração única, eu disse: não, ele não estava vendo nada, então Jesus podia fazer aquilo lá. Nada disso. Cuspiu. Fez lodo. Com a saliva. Pegou, fez lodo. E aplicou nos olhos dele e disse: vai, lava-te no tanque, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Enquanto você tentar ser juiz, enquanto você tentar procurar saber o estado, porque o levou assim, você não vai poder participar desse momento aqui. Amém? Não fique preocupado. Se aconteceu, vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Não fique procurando culpado. Ei, eu vou falar, tem uns crentes que gostam de procurar culpado para saciar o seu ego, para dizer: tá vendo, eu tenho razão. Aqui ninguém tem razão. Quem tem razão é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Então para com esse negócio de tentar justificar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Ei, tenho que terminar. 10 horas. Meu Deus. Primeira lição. Que o capítulo 1 e capítulo 2 faz um relacionamento, um esclarecimento de que não foi Deus o autor e sim permitiu. Segundo, diga comigo: Jó rejeita que todo sofrimento é resultado de pecado. Agora a terceira lição e a última, se você não der um glória, diz assim: Deus recompensará os provados. Não entenderam? Ah, você não entendeu. Ora calai endereva xerehas. Deus vai recompensar. Então todo esse critério na história de Jó não foi em vão.
teve um para quê. Para que Deus permitiu isso? O capítulo 42 existir. O capítulo 42 que eu li é o capítulo da vitória. Não, melhor é isso. É o capítulo do gozo, da vitória. É o capítulo que Deus revela mais uma vez para nós que Ele está no controle. Não, levante a mão e dê glória a Deus. O capítulo 42 é a prova cabal, evidente, sem nenhuma mistura, de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vem provando Jó, mas o capítulo 42 aparece para mostrar a soberania de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e principalmente que Deus recompensa. Fala para o seu irmão aí, fale para ele, não fale olhando para mim, pegue na mão dele e diga: Deus vai recompensar todo o teu trabalho, toda a tua tribulação, todo o teu momento de choro. Ah, Deus vai recompensar os provados. Deus não vai te deixar envergonhado. Deus não vai nos deixar envergonhados. Aleluia. Aleluia. Então, para nós terminarmos, escute. O capítulo 42, vamos lá de novo no 42. Jó vai falar e o capítulo está chegando ao final. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Podemos? Então diz aqui, ó. 42, versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei. Ah, ele gostava de usar essa expressão, né? Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus, nenhum dos teus. Ei, irmão, tira o diabo desse negócio, irmão. Vou abrir um parênteses aqui. Isso aqui é muito sério. Tem crente que fala mais no nome do diabo do que no nome de Deus. Em nenhum momento o Jó diz assim: sabe o que é isso, Deus? Foi o outro lá. Não. Ele diz: teus planos. Teus planos. Teus planos. É Bíblia ou não é o que eu estou pregando? É Bíblia ou não é? Teus planos. Aleluia. Nenhum dos teus planos podem ser impedido. Verso 5 diz: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora tirei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo-me do pó e na cinza. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas palavras, que era o Senhor que estava falando, ok? Ele faz esse temanita, isso já deu um problema, eu não vou entrar na questão. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos. Cuidado, hein? Porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então, se alguém tem alguma dúvida dessa palavra, aqui Deus está repreendendo. Os amigos falaram apenas aquilo que eles achavam. Eita. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo. Ei, mas Deus não é fácil. Ide ao meu servo Jó, orará por vós. Mas ele está, orará por vós. E aceitarei a sua oração. E não vos tratarei conforme a vossa loucura. Cuidado, julgador. Vós não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Bildade, Zofar, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de... Mudou. Virou a página. Virou a página.
Mudou. Virou a página. Mudou. Virou a página. Mudou o Senhor a sorte de Jó e lhe deu o dobro, e lhe deu o dobro, e lhe deu o dobro. Deus vai recompensar os provados, Deus vai recompensar. Levante a mão e dê glória a Deus. Deus vai recompensar os provados. Agora escute. Escute. Olha o que diz aqui. E não fazia parte da original, mas eu dei uma passadinha aqui. Foi isso aqui, meu olho é terrível. E olha que o meu óculos eu não sei onde está. 42:12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, sempre o dobro, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, que significa pomba. O outro, Késia, que nessa tradução aqui do hebraico diz casca aromática e perfumada. E da terceira, Queren-Apuk, que é o nome da neta, uma da neta do pastor. Significa vaso difícil de ser quebrado. Não, tu não deu glória a Deus, eu vou parar de pregar. Estou suando, tem neve lá fora, eu estou suando aqui dentro. Tem alguma coisa errada nisso aí. O senhor não acha que está muito quente aqui dentro, não? E o senhor deixa continuar quente, né? Meu Deus do céu, não tem caminho. Diga comigo, Gemima, pombo, Késia, casca aromática e perfumada, Queren-Apuk. Diga comigo, vaso difícil de ser quebrado. Amém? Dá para dar glória a Deus aí? Para a gente terminar e concluir, algumas lições. Primeiro, Deus dá testemunho da fidelidade de seus servos. Diga comigo, Deus dá testemunho da fidelidade de seus servos. Segundo, o inimigo só faz se Deus deixar. Terceiro, Deus recompensa a fidelidade de seus servos. Diga comigo. Então seja fiel. Seja fiel. Amém? Levante-se. Coloque sobre os seus pés. Se Deus está permitindo algo, é porque Ele está no controle, minha igreja. Feche os olhos, por favor, todos. Se Deus está permitindo algo, é porque Ele sabe. Capítulo 5 do Apocalipse, João viu Deus assentado no alto e sublime trono. O trono não está vazio. Alguém está no trono. O Senhor sabe porque falou essa noite assim. Eu sei que tem gente que vai sair daqui diferente, pois a palavra de Deus tem essa força, essa graça. A palavra dele não volta vazia. E eu venho aqui com muita humildade, temor e tremor, para dizer a você que Deus sabe por que está permitindo isso. O teu segundo estado, a tua segunda história, será muito maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quero que você coloque a mão no ombro de alguém que está perto de você. Coloque a mão no ombro desse joia. Ai, cai. Eu já estou vendo muita gente chorar. Pode mesmo, derrame-se. Coloque a mão no ombro dele, interceda por esse Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava. Ora por ele, igreja. Ore por ele, meu irmão. Ore como se você estivesse orando pelo teu filho. Como você estivesse orando por tua família. Como se você estivesse orando por sua casa. Eu não estou ouvindo a igreja orar.
Queres que Deus mude o teu cativeiro? Comece a abençoar o teu próximo. O Senhor está renovando vidas esta noite. O Senhor está te dando alimento para você caminhar 40 dias e 40 noites. O Senhor está dizendo que Ele está no controle, a soberania dEle. O Senhor está dizendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ora por Ele, meu irmão, ore por Ele, minha irmã, ore, ore. Ore porque Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Deus vai virar a página. O Senhor essa noite está querendo falar forte. Oh Espírito Santo, Tu que és poderoso, Tu que és grande, Senhor, a Tua misericórdia estende-se, a Tua graça renova-se, a Tua misericórdia nos alcança, o Teu poder nos ajuda. Nós estamos aqui esta noite envolvidos, amarrados, enclausurados na Tua presença e com a Tua palavra. Oh, nós Te louvamos por esta igreja, nós Te louvamos pela vida do pastor Takayama, nós Te louvamos por esse ministério levantado nesse país, Senhor. E eu sei que Tu tem coisas maiores para fazer. Abençoe o pastor desta igreja, sua esposa, sua família. Oh, salve esta cidade, Senhor. Oh, ajuda-nos a realizarmos as obras de Deus. Dá graça, Senhor, unção, poder, aleluia. Ora pelo teu amigo, meu irmão, ora por ele. É difícil interceder, não é hora, porque quando tu estás orando por ele, Deus está realizando uma grande obra. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo. Agora abrace pelo menos 3 irmãos do teu lado e diga para ele: a tua segunda história será muito maior do que a primeira. Abrace pelo menos 3 pessoas. Abrace pelo menos 3 pessoas. E diga para ele: o teu segundo estado será muito maior do que o primeiro. Diga para ele que depois desta prova Deus tem coisas maiores. Deus sabe por que permitiu isso. Uria manarica baie baia manaraca baiereca. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Sai do teu lugar, meu irmão, sai do teu lugar. Sai, é pequeno, mas sai. Sai do teu lugar e diga para ele: a tua segunda história será muito maior do que a primeira, Jó. Diga aí, Jó, Deus vai glorificar o nome dele, Jó. Deus vai fazer com que as pessoas reconheçam. Aleluia, 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 aleluia. Nesse momento de confraternização, você que está afastado da igreja, você que não é crente, você que ainda não abriu seu coração para Jesus, eu quero te convidar essa noite. Eu quero convidá-lo a vir para o Calvário, a ficar do lado da verdade. Essa noite o Espírito Santo está falando em corações aqui. Sem o Senhor não dá. Não adianta você tentar. Não adianta você, eu vou, você só não vai a lugar nenhum. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar? Me ajude aí. Olhe no seu lado direito, no seu lado esquerdo, frente, lá atrás. Veja se alguém. O Senhor quer salvar essa noite. Eu não salvo ninguém. Até gostaria de ter esse poder para isso. Posso falar a Bíblia. E o Espírito Santo é quem convence. Tem? Tem aí? Me ajuda, irmão, vai. Dá uma olhada aí, meu irmão. Problema aí na coluna, eu vou orar, já já. Tem alguém essa noite que gostaria de entender que só Jesus. E não adianta você correr, protelar. Não, pastor,
Eu gosto de vir para a igreja. O fato de você vir para a igreja, só isso não vai te salvar. Ser amigo do evangelho não salva. Gostar de vir ao culto não salva. Gostar do pastor não salva. Porque Deus não se vende. Sim ou não? Deus não se... Não, olha. Ai, e tem gente que está tão acostumado a vir aos nossos cultos e que a gente nem fala mais. Opa, tu não vai aceitar Jesus? É porque até o tem, mas não adianta. É preciso que a pessoa abra o seu coração. Amém? Bom, não há ninguém. Deus abençoe vocês. Que a mão de Deus esteja sobre vocês. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que a companhia do Santo Espírito. E sobrou pouco material. Poucos que não foram à escola. Ali com a nossa irmã eu tenho um livro de versículos explicados. Eu tenho vários esboços ali também. Vai ajudar muito vocês. Eu tenho mensagem dos emblemas de José ali. Eu tenho mensagem de Apocalipse capítulo 5. O que restou? O que sobrou? Eu gostaria que você fosse sem levar esse material. Somente você que é obreiro, que gosta de algumas curiosidades hebraicas, por favor, passe ali, o nome da banca é Banca Tem Misericórdia de Mim. Você passa lá e Deus te abençoe. Aleluia! Bem-vindo a Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.